O senhor está tentando proteger o governo Lula da matemática? Todas as duas têm um universo de milhões de associados. Veja, da mesma maneira, isso não é uma amostragem suficiente. Isso não é uma amostragem. Qual seria, então, a característica e a metodologia do TCU, do CGU, para permitir quem nunca funcionou receber 30 vezes de repasse? Não, aí você não está melhorando a sua situação. Você está dizendo que você está irregular e ilegal e que vários outros tantos também estão. Pessoal, antes de começar esse vídeo, eu tenho um anúncio para fazer para cada um de vocês. Nós estamos com uma grande promoção que é o seguinte: você compra o seu ingresso para o primeiro festival do Movimento Brasil Livre, que vai acontecer no final de novembro, e aí você vai concorrer a um fone assinado por mim. Eu odeio quem criou essa promoção, mas ela tá valendo. Clica no link e compra o seu ingresso. Faltou de falar o cupom FONÃO. Porra, cupom FONÃO é sacanagem, né, meu? Mas usa o cupom aí, FONÃO. O senhor está tentando proteger o governo Lula da matemática? Em 2023 e 2024, houve um crescimento exponencial da arrecadação da Conafer desses descontos fraudulentos. Em 2023, isso foi 202 milhões, antes era 90. Em 2024, isso foi para 300 milhões. Houve um crescimento durante o governo Lula da arrecadação da Conafer desses descontos de aposentados e pensionistas? A Conafer cresce desde sua criação. Tá, vou explicar para o senhor aqui matemática. Em 2022, 92 milhões. Em 2023, 202 milhões. Em 2024, 300 milhões. O senhor está tentando proteger o governo Lula da matemática? O senhor administrava realmente a Conafer ou o senhor é um laranja, então, do senhor Cícero, alguma coisa parecida? Para mim, parece muito difícil de entender a sua falta de memória nesse momento. Para mim, a sugestão para o senhor reavivar a sua memória e não debochar dessa comissão e explicar o que foram esses serviços. Porque a nossa impressão aqui é que esse dinheiro vai para a Santos Consultoria, que é do seu operador, e a equiparação do senhor Cícero com o senhor Maurício Camisotti é muito apropriada, e também com o careca do INSS. Se o senhor não consegue explicar os pagamentos milionários de 100 milhões feitos pela Conafer para a Santos Consultoria, vergonhoso que o senhor venha aqui e não consiga lembrar um serviço prestado por essas empresas de alguém, Cícero, que é sócio do senhor em empreendimentos comerciais. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, presidente. Testemunha, senhor Carlos. Eu quero começar dizendo que deputados do PT disseram que houve roubo por parte da Conafer durante o governo Bolsonaro, e deputados do PL disseram que houve roubo por parte da Conafer durante o governo Lula. E eu quero dizer que eu concordo com ambos. Feito esse preâmbulo, eu quero perguntar para o senhor Carlos, primeiro puxar um gancho interessante dessa última fala dele. Você diz que com a suspensão da Conafer e da CONTAG, outras associações estão aí crescendo 30 vezes e deveriam ser suspensas também. Que associações são essas? Que crescimento é esse? O que elas estão levando? A gente tem que chamar alguém aqui para investigar essas outras associações também? São as entidades de consignado. Quais são as entidades? A mensalidade foi narrada aqui pela CGU, TCU, IPF, né? BMG, PicPay, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Caixa. E que o impacto do desconto dessas entidades, desse consignado em cima da folha do beneficiário, uma parcela de consignado considera 30 das associações. Ótimo. E elas continuam, é isso que eu quis trazer, que eu falei com o Coronel Cristóvão, e que elas continuam arrecadando. Eu vou então, eu sei que algumas dessas instituições já foram objeto de requerimento. Para aquelas instituições financeiras que ainda não foram, me comprometo aqui, eu acho que todos os representantes de todos os bancos que estejam envolvidos em desconto indevido para aposentados e pensionistas devem ser chamados aqui. Mesmo porque, presidente, e eu já disse isso em outra oportunidade, mas nunca no microfone dessa CPMI, minha mãe foi vítima no golpe do consignado, ela é pensionista e sofreu esse tipo de desconto. Então, para além do interesse de defender a população, tenho interesse também de fazer justiça à minha própria mãe. Eu quero questionar sobre os descontos de 620 mil aposentados, e que boa parte da amostragem que foi fiscalizada pela CGU demonstrou que eram objeto de fraude. Queria perguntar como o senhor justifica a inclusão dessas cobranças indevidas sem autorização expressa por parte da Conafer. Como deputado aqui, eu gostaria de dizer para o senhor que toda validação de desconto após entrega de termo de adesão ao INSS é do órgão. E que os nossos 620 mil associados inativos são totalmente válidos e transparentes.
Tanto é que a gente Deixa eu mostra... puxar um gancho disso aí, de todos são válidos e transparentes. O senhor reconhece que houve, relacionado à Conafer, algum desconto legal? Eu vou dizer para o senhor que eu não posso considerar tal afirmação, sendo que a entidade que eu gesto, ela não filia CNPJs. Bom, As CPFs, desculpa. é o contrário do que nós temos, e aliás, do que o próprio senhor disse, que houve ressarcimento por parte de reclamações. Se houve ressarcimento é porque houve desconto ilegal e essa ilegalidade foi constatada pela própria Conafer após reclamação de um desses Nem beneficiários. sempre o ressarcimento se dá por características de ilegalidade. Às vezes é por não mais querer o serviço, às vezes é não por concordar que... Não houve nenhum pedido de ressarcimento em razão de ilegalidade? Ou nenhum ressarcimento foi concedido em razão de ilegalidade? Todo tipo de reclamação ou pedido de ressarcimento foi considerado pela essa entidade como válido e ressarcido. A Conafer, depois que oferece o ressarcimento ao indivíduo, busca a entidade de primeiro grau que ofereceu tal termo de adesão e coloca em sua conta ou cota esse Dessas passivo. entidades de primeiro grau, teve alguma identificação por parte da Conafer de, olha, essas entidades são as que mais deram problemas em relação a descontos ilegais? Teve alguma identificação, teve algum trabalho? Porque estourou uma operação policial Sim. gigantesca. Sim. Você joga responsabilidade em relação a isso nessas instituições de primeiro grau. Não é jogar aqui, é a metodologia de arrecadação. Perfeito. Em relação a essa metodologia, você com certeza teve algum mapeamento de quais foram essas instituições de primeiro grau que mais deram problema. Certo? Certo. Quais foram? Olha aqui, a recorrência, é boa sua pergunta, maravilhosa. A recorrência se deu às entidades que mais usaram consignado. Das entidades que mais utilizaram... É porque talvez uma entidade de primeiro grau, ela não depende nem da federação, nem da confederação para ter uma relação mas com o banco. quais foram essas instituições de primeiro grau que mais deram problema? Não posso dizer especificamente nomes, mas posso dizer que esse produto... Não, como não pode? Posso, não pode tenho no sentido de que informações não tem aqui. essa informação. Vou fornecer com objetividade. Mas posso dizer para o senhor que o que foi anotado, o que foi observado por essa gestão, aonde sobre a ocorrência ou incorrência, era entidades de primeiro grau que as mesmas detinham de relacionamentos próprios e individuais com instituições financeiras de consignado. Eu acho que a informação fundamental para essa CPMI é trazer quais são essas instituições de primeiro grau, até para a gente questionar aqui Estarei no providenciando âmbito com dessa maior investigação. presteza. Sobre a auditoria do INSS, que já foi citada aqui, de que 90% dos pedidos de exclusão de desconto que foram auditados, né, os beneficiários disseram que não tinham autorizado a cobrança, que nesse sentido o prejuízo foi de 45 milhões de reais. O senhor contesta de alguma maneira esses números da auditoria, dizendo que 90% deles foram irregulares? Contesto. Por quê? Porque a metodologia, tanto do TCU, CGU e dos outros órgãos, para tal aferimento, se deram no dia ou apresentação para requerimentos junto à Justiça Federal, se deu em abril, tendo em vista que eles passaram 30 meses, permitindo que entidades que nunca abriram a porta, nobre deputado, receberem repasse 30 meses. Eu quero deixar claro aqui. Sim, mas qual eu quero seria entender, o padrão, eu quero entender qual seria o qual que é padrão o do vício de TCU, do amostragem CGU. que está sendo alegado pelo senhor. Olha, Kim, nobre deputado Kim, eu conseguiria fazer vezes 10 a amostragem do TCU Kim com características positivas. Agora, a qualidade Mas do TCU de permitir entidades de fachadas em receber 30 meses sem uma abrir a manipulando a amostragem. Não, Veja, talvez você diz, olha, para exemplos que a CGU pegou de centenas de casos que foram irregulares, que foram ilegais, eu poderia trazer milhares de outros. Seria a mesma coisa que eu dissesse aqui pro senhor? Olha, para cada caso de pessoa que morreu de Covid, eu posso trazer outros 1.000 de pessoas que sobreviveram tentando diminuir o índice de mortalidade do vírus. Isso não é estatística. Nobre deputado Kim, Catarina. A CONTAG foi colocada como lista por 6 fichas e a CONAFER por 50. E todas as duas têm um universo de milhões de associados. Veja, da mesma maneira, isso não é uma amostragem suficiente. Isso não é uma amostragem. Qual seria, então, a característica e a metodologia do TCU, do CGU, para permitir quem nunca funcionou receber 30 vezes de repasse?
Não, aí você não está melhorando a sua situação. Você está dizendo que você está irregular e ilegal e que vários outros tantos também estão. Você não está se limpando, você está sujando os outros. Mas o que eu quero colocar é o seguinte, a argumentação em relação à amostragem é falaciosa, porque da mesma maneira em pesquisa eleitoral eu posso falar, olha, como eu posso dizer que tal candidato tem 49% das intenções de voto para presidente, se o Instituto entrevistou 2.000 pessoas eu tenho 150 milhões de eleitores? É estatística, da mesma maneira que foi feito pelo TCU, que foi feito pela CGU, eles fizeram a amostragem de maneira randômica, como fazem em qualquer tipo de fiscalização, e constataram essas irregularidades. Agora, uma questão fundamental, que eu acho que é um ponto central das afirmações que você fez ao relator, é que foi feito o pagamento de 100 milhões de reais para aquela empresa, Santos, e quando o relator questionou, o senhor disse que não conhece o dono, que não sabia quem era o dono dessa empresa. O senhor ainda sustenta essa afirmação? Me reserva o direito constitucional de permanecer em silêncio. O senhor se reserva esse direito porque logo depois o senhor disse que ele é seu sócio. Então, como que a Conafer, sob a sua gestão com a caneta na sua mão, ela faz uma compra de 100 milhões de reais com uma pessoa, e aí o relator pergunta, você sabe quem é o dono dessa empresa? Aí você diz, não sei, porque o que me interessa são os insumos, o que me interessa são os serviços, o que me interessa são os produtos. Até aí, uma resposta duvidosa, porque assim, eu nunca geri uma empresa de 100 milhões de reais. Mas eu imagino que se eu gerisse e eu comprasse 100 milhões de reais de alguém, de qualquer empresa que seja, eu conheceria o dono. Não só o dono, como boa parte da diretoria. Mas até aí ainda é possível, vamos dizer que você cometeu um erro excusável. Mas a partir daí a gente tem a revelação de que essa compra de 100 milhões de reais é do dono de uma empresa que é seu sócio. Então, peraí, você tem um sócio num negócio privado seu, e aí você disse que enquanto presidente da Conafer você pagou 100 milhões de reais para uma empresa que você dizia que não sabia o dono, mas o dono é seu sócio. Então, assim, é natural que você exerça o direito de ficar calado, porque isso te incrimina. Inclusive, presidente, eu terminaria essa minha fala, porque é patente a mentira que foi colocada, não é, assim, nenhum juiz consideraria aceitável uma testemunha dizer que pagou 100 milhões de reais para uma empresa, que não conhece o dono dessa empresa, sendo que é público que essa pessoa é sócio dessa empresa. Então eu solicitaria, senhor presidente, ao final dessa reunião, como foi feito em outra ocasião, com base no 342 do Código Penal, no 301 e no 302 do Código de Processo Penal, a decretação de prisão em flagrante por falso testemunho. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Kim. Esta CPMI advertiu o depoente desde o início da sua obrigação legal de dizer a verdade. Entretanto, durante essa sessão, ficou constatado que o depoente omitiu diversas informações deliberadamente, entrou em contradição em várias delas e, ao ser questionado novamente pelo relator e por membros desta comissão, manteve as afirmações. Essas contradições configuram mentira deliberada e ocultação de informações com o intuito de prejudicar as investigações dessa comissão. O Código Penal, no artigo 342, tipifica o crime de falso testemunho. Além disso, nos termos dos artigos 301, 302, 304 do Código de Processo Penal, está caracterizado o flagrante delito. Eu sei que a nossa voz de prisão aqui se repetirá, como todas as outras, em que a pessoa será ouvida, liberada e possivelmente teremos mais uma vez. Mas há um grito na garganta de todos os brasileiros em relação a essa impunidade. Portanto, em nome dos aposentados, das viúvas, dos órfãos brasileiros, decreto a prisão em flagrante do depoente pelo crime de falso testemunho. Determino à Polícia Legislativa que proceda imediatamente à condução do preso com todas as garantias constitucionais, comunicando-se à autoridade judicial competente. E afirmo diante do Brasil: o senhor está preso em nome dos aposentados, das viúvas e dos órfãos do nosso Brasil. Quem rouba aposentado, rouba do nosso país, dos brasileiros. E aqui quem mente paga o preço. Peço à Polícia Legislativa que cumpra a determinação.
Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos, declaro encerrada a presente reunião, convidando-os para a próxima a ser realizada no dia 2, do 10 às 9 horas, neste mesmo plenário, com pauta a ser divulgada pela Secretaria.